Olá, pessoal, tudo bem? Vamos dar então continuidade à nossa unidade 7. Nós estávamos falando então na nossa unidade 7 sobre os seres vivos, né? A questão dos elementos dos seres vivos, dos componentes, dos seres bióticos, dos seres abióticos. E hoje nós vamos entrar no assunto onde fala sobre a questão da interação entre os seres vivos. Quando a gente fala essa palavra, interagir, os seres vivos se interagem uns com os outros, o que quer dizer essa palavra interagir? Quer dizer quando dois seres vivos eles se relacionam de certa forma, pode ser harmoniosa ou não, ou seja, quando um afeta o outro. Então a gente vai entender um pouquinho dessa relação, né, dessa constante interação que existe dos animais, das plantas no meio ambiente, através então dos exemplos que nós vamos aprender hoje na unidade 7, que vão receber essas relações, essas interações, elas vão receber nomes específicos, tá? Que é esses que vocês vão ter que aprender a memorizar, a conseguir compreender esse conteúdo, para que vocês possam, então, estar em sintonia com o conhecimento. Então, vamos lá. Nós temos no livro, na página 18, que os seres vivos interagem uns com os outros. Então, os animais e as plantas estão em constante interação. Por exemplo, alguns lagartos, eles vivem em árvores ou arbustos, se alimentam de insetos, se reproduzem, têm filhotes. Além disso, eles podem ser alimentos de serpentes e de outros animais. Dessa forma, lagarto interage com árvore, inseto se interage com outros animais. Então, entendeu? É uma relação. Então o lagarto está se interagindo com a árvore porque a árvore serve de abrigo para ele, entendeu? Pode ser, nesse caso, uma relação harmoniosa, mas a gente vai verificar que nem sempre vai ser uma boa, mas elas existem na natureza, tá? Isso são processos naturais que existem na natureza que a gente tem que procurar entender, né, e respeitar essas relações. Então, dentre elas, a gente vai ouvir hoje cada uma delas. Uma delas são quatro principais. Tem a predação, a competição, a cooperação e o mutualismo. E no finalzinho da aula eu vou comentar com vocês mais duas, que é o comensalismo e o mutualismo, que a gente vai ver ainda no exemplo do livro, tá? Então vamos começar a falar sobre a predação. Quando a gente ouve falar de predação, a gente vai lembrar de uma palavrinha, que é o predador, tá? Então o predador vai ocorrer aquele que captura outros animais para se alimentar. Então, nesse tipo de interação, sempre vai haver um que é o predador, que é o caçador, né? Aquele que vai correr atrás de um alimento. E aquele que vai servir de alimento para esse predador é chamado de presa. Então, nessa imagem que nós temos aqui, por exemplo, da raposa, a raposa é o predador. E ela está com uma presa. Ela matou o outro animal, mas eles não fazem isso por maldade. Isso faz parte do processo da natureza. Né? Eles fazem isso porque eles precisam se alimentar. Tá? Então, o guepardo, por exemplo, ele é extremamente rápido. Extremamente rápido. Então, ele pode chegar a correr cerca de 100 quilômetros em uma hora. O camaleão, por exemplo, ele já tem um sistema que é muito interessante, que é a capacidade de se esconder, que ele tem a camuflagem, né? Que é uma característica, né, que ele tem para ele poder se proteger. Então a gente viu aí que na predação existe o predador, que é o
caçador, aquele que vai atrás de um alimento. E esse que vai servir de alimento é chamado de presa, tá? Normalmente, esses animais que fazem esse tipo de interação, eles têm características e habilidades. Eles podem ser rápidos, são rápidos, quer dizer, muito velozes. Eles podem ter um olfato muito desenvolvido e eles podem ter uma presa, né, que são os dentes bem afiados, ok? E também, olha, tem a característica da camuflagem, que é uma forma que ele tem de conseguir se camuflar na natureza. Ele consegue caçar outros animais e acaba também se camuflando, se protegendo de um possível predador. Tudo bem? O próximo vem a competição. Competição, a própria palavra diz, né? Competir. Quando a gente fala hoje, vamos ver uma competição. Quando alguém, então, vai brigar é uma maneira mais rústica de dizer, né? Mas você vai tentar, de alguma forma, ganhar do seu competidor, né? Daquela pessoa que está junto com você. Na natureza, essa relação acontece entre os seres vivos quando eles estão competindo por alguma coisa. Pode ser por espaço, pode ser por água, pode ser por alimento. Então, é uma relação que é uma interação entre plantas, que a gente pode ver aqui ó, nessa imagem, quando uma planta menor, tá vendo essa que está enrolada nessa planta maior? Nesse caso, a gente vai ver que existe uma árvore com um caule mais fino, que para ela se manter em pé, ela então se entrelaçou nessa árvore de tronco maior. Então, as duas estão brigando pelo mesmo espaço, né? É uma possível competição aí, tá? Então, as plantas elas vão estar, nesse caso, competindo entre si para adquirir mais luz solar, mais alimento. Então, aqui é uma competição de espaço, tá? O próximo nós vamos ver a cooperação. A palavra cooperação é aquela relação entre os seres vivos que, independentes uns dos outros, sempre vai estar beneficiando ambos, ou seja, os dois. Então, ela acontece, por exemplo, durante o processo da polinização, quando as abelhas fazem o processo, né, da polinização, porque ela está indo lá se alimentar numa planta, numa flor, e ao mesmo tempo ela está ajudando a fazer o processo de reprodução. Então, pode ocorrer entre plantas, pode ocorrer entre animais, as formigas também, como está sendo mostrado aqui, é um exemplo muito gracinha da gente ver, porque umas ajudam a outra, umas cooperam com as outras na questão do transporte de materiais até o formigueiro. Inclusive, tem aquele filme, né? Vida de Inseto, que demonstra bem essa questão do trabalho organizado das formigas. Não é só desenho, não, viu? As formigas realmente elas são uma espécie de animal, de inseto, que tem um trabalho coletivo muito organizado. Então, nós vimos a questão da predação, da competição e da cooperação. Agora nós vamos falar sobre o parasitismo. No parasitismo, nós vamos ver que são algumas doenças humanas são causadas por esses parasitas. Parasita, gente, é um organismo que ele vive em associação com um ser vivo, necessitando dele para sobreviver. O indivíduo que recebe o parasita é chamado de hospedeiro. E os parasitas, eles causam prejuízos para o seu hospedeiro. Mas, em geral, esses danos não colocam a vida dele em risco. Isso porque os parasitas dependem da sobrevivência do seu hospedeiro para se alimentar, se desenvolver, se reproduzir. Então, esse tipo de relação é chamado de parasitismo. Tá? Parasitas, como os vírus, são responsáveis por causar gripes e resfriados nos seres humanos.
Ao invadirem o nosso corpo, eles conseguem um meio para se reproduzir. No entanto, suas ações geram prejuízos à nossa saúde, trazendo sintomas como febre, coriza, tosse, dor no corpo. E aí, eu vou deixar disponível, então, lá na plataforma Ave, vocês vão assistir a um vídeo, que é um desenho bem legal, que vai mostrar bem essa relação do parasitismo, para vocês entenderem de uma maneira bem lúdica sobre a questão do parasitismo, que se chama super sabão contra os parasitose, contra as parasitoses. Então, vocês vão aprender bem essa relação através de uma forma lúdica na hora de assistir esse desenho, tá bom? Continuando, nós vamos falar sobre mais duas relações, interações com o meio ambiente. Nós vimos a predação, nós vimos a competição, nós vimos a cooperação. A predação, então, quando tem um predador que vai em busca do seu alimento, que é chamado de presa. Nós vimos a competição, que nós vimos o exemplo da árvore, quando seres vivos, eles realmente competem por alimento, por água, por abrigo. E nós vimos a questão da cooperação, que é uma relação bem harmoniosa entre os seres vivos, onde um ajuda o outro, às vezes sem perceber, né? Que é uma questão que a gente viu do processo de polinização. E falando sobre a questão do parasitismo, que depois vocês assistindo ao vídeo Super Sabão, vocês vão entender melhor também. Agora nós vamos falar sobre mais uma das interações. Na verdade, nós vamos falar sobre duas. Uma que vem citada lá no começo da nossa aula, que é o mutualismo, e a outra é o comensalismo. Então, nós vamos ver aqui, ó, que os seres vivos eles podem estabelecer relações além daquelas que nós já estudamos. É essa que nós estamos vendo aqui, ó. Essa relação aqui, gente, do mutualismo, é uma interação ecológica, tá? Harmônica, na qual todas as espécies que se relacionam são beneficiadas. Nesse caso aqui, a gente está vendo a árvore, ela está cheia de líquens, que são essas plantinhas que às vezes a gente chama de musgo, né? Aquele verdinho que fica na árvore, né? Que às vezes a gente até escorrega de acordo com a umidade. Então elas vivem em harmonia. Uma ajuda a outra aqui. O líquen ajuda a árvore ajuda os líquens, tá? Então os dois são beneficiados aqui, uma relação bem harmônica. Já a questão do comensalismo, a gente vai lembrar do filme lá do Nemo. Olha lá o peixe palhaço. Ele, no filme, também mostra, né, que ele gosta de morar na anêmonas. Então, a relação que se chama comensalismo, ela é entre dois organismos, nesse caso, o peixe e a anêmona. Um deles se beneficia, só que ele não causa prejuízo ao outro. Então, nesse caso, o peixe palhaço e a anêmona, eles se beneficiam, porque ao servir a anêmona, ao ajudar o peixe palhaço a morar na casinha dela, ele também ajuda, porque ele leva alimento para ela. Então, ele divide o alimento junto com a anêmona, tá? Então, é uma relação harmônica. Isso é muito interessante, tá? Esses comentários que a gente acabou de fazer para vocês vai estar disponível, então, para a gente poder anotar aí na página 22, ok? Bom, por hoje nós então encerramos a nossa unidade 7. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, estou à disposição, pessoal. Um beijão, até a próxima aula. Tchau!